Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Edner Lisboa, sou jornalista de formação e a convite do Cássio Queiroz, eu vim aqui conversar com a diretora da escola José Linhas de Amorim, aqui da cidade de Teixeira, a Célia, que no bate-papo vai trazer para a gente, as dificuldades que a escola, que os professores estão passando nesse momento de pandemia com relação à educação. O que os professores estão fazendo, quais foram as transformações, essa questão da educação nesse momento de pandemia. Célia, muito obrigado pela sua presença e participação aqui conosco. E eu gostaria que, para iniciar, você trouxesse para a gente qual a sua avaliação deste momento difícil que nós estamos vivendo, novo para todo mundo, mas enquanto educação, enquanto escola, enquanto professor, qual a sua avaliação deste momento de pandemia para a educação, para a escola José Linhas de Amorim? Bom dia. A gente tem enfrentado um momento de muitas dificuldades, porque na realidade nunca foi vivido um momento como esse. Pegou a gente de surpresa, a gente teve que deixar a escola de uma hora para outra, a gente não estava preparada para se preparar para um momento de uma aula diferente. E aos poucos a gente teve que ir se readaptando. Então eu acredito que é um momento de muita resiliência, onde a gente chegou à conclusão que a gente tinha que deixar, esquecer o que a gente havia aprendido e reaprender. A gente tinha que aprender a fazer um novo, a lidar com uma situação totalmente diferente, ao qual a gente não foi preparado. Essa falta que você fala de preparação, de viver esse momento, porque a gente conhece as aulas EAD, mas esse momento de aulas remotas, elas não são EAD, é completamente diferente. Eu gostaria que você nos trouxesse, quais foram essas maiores dificuldades que você fala para esse momento, quais foram essas maiores dificuldades encontradas para esse retorno das aulas com as aulas remotas. Exatamente, como eu falei, pegando o gancho no que eu já falei, a gente saiu assim de uma hora para outra, foi de repente a gente teve que deixar a sala de aula. Então, nós tivemos que nos organizar para a formação de grupos, entrar em contato com os pais. Depois que a escola fecha, já fica complicado. Então, para poder formar os grupos, a gente teve que fazer um trabalho imenso, com as fichas e tudo. A sorte que a escola já tinha boa parte dos números dos contatos dos alunos, porém a maioria não era números de WhatsApp. Então, foi um trabalho difícil para a escola. E uma outra dificuldade que a gente encontrou com relação a essa formação, para poder a gente formar os grupos para começar essas aulas remotas, foi a questão também da falta do acesso de internet dos alunos. Nem todos têm esse acesso, então é um momento difícil. Embora a gente ofereça essas outras atividades, que a gente também oferece atividades impressas, mas foi um momento de muita dificuldade. O primeiro momento foi muito difícil. A participação dos alunos para essas aulas, porque a aula presencial, infelizmente a gente já tem um número alto de evasão escolar, falta, e quanto às aulas remotas, como tem sido a participação dos alunos nesse novo momento educacional? Assim, para a escola José Linhas de Amorim, eu diria até que a gente se surpreendeu, porque no primeiro momento, quando a gente formou os grupos, a gente tinha a impressão de que, baseado em realidade de outras escolas, alguns professores, como já trabalhavam em outras escolas, acharam que era tempo perdido, porque nós não íamos ter uma participação suficiente. Ia ser mínima a participação, mas a gente teve uma surpresa. Foi regular, não vou dizer que foi excelente, porque, como eu já falei, por conta do acesso à internet que a maioria dos alunos não tem uma certa dificuldade, mas foi bom demais. A gente sabe que a escola José Linhas de Amorim, aqui no município, é uma das escolas que recebe alunos especiais. Nós temos turmas do AEE aqui. Qual foi o trabalho que a secretaria, que a escola fez
para incluir esses alunos, ou eles não estão participando, não está tendo nenhum tipo de atividade com esses alunos? Está. Alguns alunos do AEE, eles têm uma dificuldade, mas é uma dificuldade moderada, que como eles são inseridos na classe regular, boa parte deles estão fazendo um acompanhamento pelo WhatsApp e dão conta de fazer essas atividades em casa, sozinho, com a ajuda de um irmão e um pai. Os que têm uma dificuldade maior, eles são acompanhados pela monitoria do AEE e eles vão diretamente levar essa atividade em casa e trabalham com eles na sua própria casa. A gente tem os monitores específicos para isso. Você falava que muitos dos alunos especiais, eles têm o apoio, a ajuda dos pais. Como tem sido essa participação dos pais, tanto para os alunos do AEE, mas também para os alunos, né, das outras turmas? Como tem sido essa participação dos pais nesse momento? Edwin, essa participação dos pais não tem sido diferente do processo presencial, porque aqueles pais que davam aquela assistência aos filhos, que faziam aquele acompanhamento, e a gente sabe porque quando a gente faz reunião, a gente tem aquela participação, não foi diferente. Então, os pais que realmente têm compromisso com as aulas presenciais estão tendo esse compromisso com as aulas remotas, e tem nos deixado muito felizes. Existe aquela preocupação também daqueles pais que não têm o acesso às aulas remotas, na sexta-feira, que é o dia que a gente faz a entrega de atividades, tem aquela preocupação de vir pegar, a maioria são os pais mesmo que vêm na escola, pegar a atividade, deixar a atividade, fazer uma justificativa quando o aluno, por algum motivo, não pôde fazer. Então, assim, com relação à responsabilidade, a gente tem avaliado como, tanto quanto a aula presencial, a responsabilidade tem sido a mesma. E tem nos deixado muito felizes também. Inclusive, até as reuniões que a gente faz com os pais também, tem sido umas reuniões de forma remota e a gente tem tido uma boa participação. Célia, nesse momento, as aulas estão sendo remotas, os alunos assistem às aulas em casa via telefone, WhatsApp ou também impresso, né, como você bem falou aí, que o material é entregue também impresso, principalmente para aquelas crianças, aqueles alunos, as famílias que não têm acesso à internet, mas nesse período a escola fica aberta também. Fica, a escola está funcionando todos os dias, normalmente. Assim, não é normalmente porque a gente reduziu ao turno da manhã, mas está aberta de 7 a 11 horas de segunda a sexta. Na forma presencial, a gente sabe que tem aquela busca ativa na direção da escola, os professores vão na casa, sabendo por que o aluno está faltando, porque a família, né, não está indo na escola. Nesse momento remoto, né, acontece essa busca ativa e também se acontece algum incentivo para que o aluno participe dessas aulas, a escola tem algum incentivo para que os alunos participem dessas aulas? A busca ativa, ela está acontecendo através do telefone. Existe um monitoramento tanto quanto das aulas remotas como das atividades impressas. A gente faz o monitoramento da entrega e do recebimento dessas atividades. E quando elas não acontecem, via telefone, a gente entra em contato com os pais, pede para que eles procurem a escola e quando eles vêm à escola, a gente faz essa entrevista, a gente procura saber o motivo pelo qual o aluno deixou de participar. Então a gente procura ajudar. Muitos, às vezes, está participando via internet. Então, em um certo momento, o aluno parou. Quando a gente pega o acompanhamento do professor para monitorar, aí a gente entra em contato com o pai. E se foi algum problema, muitas vezes foi o telefone que quebrou. Então, nesse período aí, a gente pede ao pai que, enquanto ele não consegue resolver o problema, passe na escola para pegar as atividades impressas, mas que o aluno não deixe de fazer. Se teve um motivo de doença, a gente também passa para o professor para que o professor compreenda e oferece essas atividades do período em que ele ficou sem fazer para que ele não tenha nenhum prejuízo. Qual a sua avaliação nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos passando de pandemia,
né? Qual a sua avaliação desse novo método de ensino? Porque eu sou jornalista de formação, passei 4 anos na academia, mais 2 anos de especialização em uma área, mais 2 em outra área. Então eu me preparei para esse momento que a gente está vivendo aqui, de entrevista, de rádio, de TV, de jornal. Mas o professor se preparou para estar na sala de aula com alunos, né? Estar presente com os alunos. Então, de uma hora para outra, sem nenhuma preparação, sem nada, o professor ele teve que passar a ser cinegrafista, repórter, apresentador. E eu pergunto, né, como você enxerga, né, qual a sua avaliação nesse novo método de ensino que está sendo trazido aí para os alunos e ensino-aprendizagem, não é isso? Esse novo momento eu avalio como um momento de resiliência. Foi muito complicado porque ninguém estava preparado para esse momento. O aluno não estava, o professor não estava. Foi um momento difícil para todo mundo. Um momento também de resistência, porque não é fácil para quem foi preparado para estar em uma sala de aula de uma hora para outra ter que mudar toda a sua rotina. Como eu falei no início da entrevista, um momento de esquecer o que se sabia e de ter que, não é reaprender, é aprender mesmo, aprender a fazer o novo. E eu avalio assim o ensino remoto como uma alternativa, e a alternativa que a gente fez para um momento. Mas eu, como professora que sou, como gestora que estou no momento, nada substitui uma sala de aula, nada substitui um professor. Na minha avaliação e pelo que a gente tem passado, pelos depoimentos que essa semana eu ouvi na reunião, os pais dizendo que foi um momento de valorizar o professor. Foi a única coisa boa que essa pandemia trouxe, foi a valorização do professor. É impressionante assim, mas eles fizeram uns depoimentos assim tocantes, parabenizaram os professores, parabenizaram a escola pelo desempenho assim, e valorizaram. E nesse momento sim, eles sentiram a importância do professor na vida dos professores, porque eles tiveram que substituir o professor no caso. E mais uma vez, despreparados, porque alguns têm uma formação que dá para fazer esse acompanhamento para os filhos e alguns não têm condição nenhuma. Então, eu acredito que para os pais foi mais difícil do que para a gente. Mas para nós, professores, foi um momento de dizer assim, nós somos importantes. Foi. Há uma dificuldade imensa nesse sentido, porque a impressão que alguns pais ou alunos têm, ou a própria sociedade, é de que o professor ele vem, chega na sala de aula, abre um livro, escreveu no quadro, passou a atividade e vai embora. Isso. E não é. Ele se prepara para dar aquela aula. Então ele tem trabalho sala de aula, extra sala de aula, chega em casa, tem que ir lá preparar a aula, com de tarefa. Então é um trabalho muito árduo, dificultoso, prazeroso, mas com muita dificuldade. E esse momento dessas aulas remotas, ele teve essa aproximação, não é isso? Exato. Entre o professor e o aluno, mas também entre o professor e o pai e a mãe do aluno, que é para ver, né, o que o professor passa na sala de aula. Uma das coisas que eu já ouvi alguns relatos, né, e um pai dizia o seguinte: meu filho não faz isso na escola, meu filho jamais faz isso, quando era reclamado. E a partir da aula remota, ele passou a observar que o filho fazia justamente aquilo, não queria assistir aula, não quer fazer tarefa, então ele sente aquela dificuldade, né, que o professor sente. Um pouco maior, que o pai ainda pode colocar de castigo, dar um grito aqui, um grito ali, e o professor não, né? Nós estamos aí vendo, né, o governo do estado, o governo municipal, né, trabalhando para isso. Enquanto governo, enquanto gestão municipal, já que nós estamos numa escola municipal. Enquanto governo municipal, quais são os incentivos que a prefeitura, que a Secretaria de Educação, como é que tem sido esse relacionamento escola e governo? Qual o incentivo que tem dado? Com relação ao incentivo do governo,
desde o primeiro momento em que a gente se preparou para as aulas remotas, a gente foi convidada à secretaria para a gente se organizar, fazer um plano. Foi muito debatido, né, a questão de como fazer, do que a gente ia fazer, como a gente ia fazer para formar esses grupos, como era que a escola estava preparada. Então, ele de uma certa forma se prontificou a nos ajudar. Então a escola fez a sua parte, fez as formações dos grupos, fez o levantamento daqueles alunos que não podiam participar das aulas remotas por não ter o telefone. Muitos têm o telefone, mas não têm o acesso à internet. E, como a gente sabe, é limitado. Em primeiro momento pegou todo mundo de surpresa, mas a secretaria, ela nos oferece as impressões. Então, a gente vai, elabora tudo, leva para a secretaria e ela dá o retorno das impressões. E dentro do limite, o que a gente pode e tem buscado a secretaria, ela tem procurado ajudar. A gente falou agora do momento que estamos vivendo na pandemia, né, sem as aulas, o retorno das aulas remotas. E eu pergunto, como é que a escola está se preparando para pós-pandemia? Essa história, né, de que pode-se voltar às aulas presenciais, né, com um número reduzido de alunos dentro de sala. Então eu pergunto, a escola, como ela vem se preparando para essa pós-pandemia? De acordo com as determinações, né, que a gente recebeu, a escola fez um plano de retorno e das adaptações, um levantamento das adaptações que devem ser feitas na escola, foram encaminhadas para a secretaria, para que a secretaria possa tomar algumas atitudes que fogem da competência da escola, porque tem a questão de reforma, tem que adaptar, fazer algumas adaptações financeiras. E essa parte financeira já a escola não pode fazer com relação à reforma, mas já está tudo sendo encaminhado para que a gente possa voltar seguindo os protocolos de segurança, com redução do número de alunos, com distanciamento, uso de máscara, de álcool em gel, com a limpeza do ambiente mais intensificada, 2 vezes por dia. A gente está se preparando para esse novo momento, para receber o alunado, como bem, no primeiro momento, receber os professores, né? Sério, eu quero agradecer a sua participação conosco aqui nessa entrevista, nesse bate-papo, né? Parabenizar você na direção da escola e todos os professores, né? Nesse momento realmente é um momento muito difícil que está sendo vivenciado. Então, parabéns e obrigado pela sua participação. Obrigada também. E a vocês, da turma de Pedagogia da Universidade do Pernambuco, eu desejo sorte a vocês, sucesso na caminhada de vocês, tá bom? Valeu! Tá.